Olá, tudo bem? Aqui é a Marcela Harrisberger e este é o canal Inglês Bom para Negócios. Neste vídeo eu vou apresentar para você algumas frases essenciais para quando você estiver falando de projetos no seu trabalho. A ideia deste vídeo é mostrar para você como as palavras se combinam de forma natural na língua inglesa. Como é natural primeiro a gente pensar na construção da frase em português e fazer essa tradução para o inglês, também é muito comum essa transição de uma língua para outra acontecer de forma inadequada. Porque, por mais que o sentido que você queira colocar seja o mesmo, a forma como a língua acontece, as palavras usadas, as combinações dessas palavras, elas são bem diferentes em várias situações. É muito importante você perceber que aquilo que você quer dizer em português, não necessariamente você vai conseguir passar essa ideia, expressar essa ideia, simplesmente traduzindo as palavras para o inglês. Às vezes você vai precisar de combinações que não são as mais naturais para você, as que vão mais vir rapidamente na sua cabeça. Às vezes você vai precisar de um verbo para combinar com um substantivo que não tem nada a ver a tradução, o sentido dele em português, mas é assim que a língua inglesa funciona. É assim que as pessoas expressam essa ideia X que você quer expressar em português, é assim que as pessoas expressam em inglês. Quando você liga essa chavinha para prestar atenção em como a língua normalmente acontece, como essa combinação natural de palavras aparece no idioma, você consegue melhorar a sua comunicação, falar de uma forma mais fluente, mais segura, com mais certeza daquela ideia que você está expressando. E também você consegue melhorar a sua compreensão do idioma, porque quando você ouvir o outro falando, não vai soar estranha aquela combinação de palavras que na língua portuguesa não faz sentido nenhum, e quando você faz a relação na sua cabeça, você não consegue encontrar uma equivalência que faça sentido. A partir do momento que você começa a prestar atenção que falar X em português não necessariamente significa simplesmente traduzir para o inglês, você consegue ampliar a sua capacidade de compreensão e de comunicação. Neste vídeo nós vamos falar de 3 palavras que aparecem muito nesse contexto de projeto, que são prazo de entrega, orçamento e riscos. E eu vou mostrar para você os verbos que normalmente acontecem junto com essas palavras, como você vai expressar as ideias que você normalmente expressa em português em inglês de forma adequada, e vamos ver também algumas frases prontas com essas palavras e com outras combinações que normalmente acontecem junto com essas palavras neste contexto de projetos. Eu vou usar a ferramenta Quizlet para apresentar para você todo esse conteúdo da aula e vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você acessar esse conjunto de cartões depois, para você continuar estudando e conseguir incorporar esse conteúdo no seu dia a dia, que isso é o mais importante. Para você usar o Quizlet, você pode fazer um cadastro gratuito e eu tenho aqui também no canal outros vídeos mostrando como tirar o máximo de proveito desta ferramenta que serve para ajudar você a memorizar conteúdos de forma espaçada. É um jeito muito eficiente, muito inteligente de estudar e você já tem aqui todo um conteúdo pronto para você aprender estas frases de gerenciamento de projetos que eu já deixei certinho só para você acessar, usar e aprender e colocar tudo isso em prática no seu dia a dia. Vou deixar aqui também na descrição do vídeo o link para você conhecer o meu curso gratuito do Zero à Fluência, onde em 14 aulas eu revelo os 7 segredos da fluência e eu dou muitas dicas para você acelerar no seu aprendizado, usar técnicas e estratégias para você potencializar os seus resultados e alcançar a sua fluência de um jeito muito mais fácil, mais simples e mais eficiente. Vamos começar vendo os verbos que combinam com a palavra deadline. Eu vou mostrar para você os verbos sempre no infinitivo com o to, porque é a forma base do verbo, mas lembre-se que você vai conjugar esses verbos quando você estiver usando numa frase, presente, passado e futuro, e não necessariamente o to vai aparecer junto com o verbo, dependendo do uso que você fizer desse verbo num contexto. To set a deadline, estabelecer o prazo de entrega. To meet a deadline, cumprir o prazo de entrega. Este é um bom exemplo de como o verbo em português
não tem nada a ver com o verbo em inglês. Talvez a gente não pensaria nessa combinação aqui, to meet a deadline. E é por isso que eu estou mostrando para você quais verbos normalmente combinam com essas palavras, porque apesar de em português a gente falar assim, é assim que a gente fala em inglês. E é legal você incorporar isso no seu discurso. To miss a deadline, perder o prazo de entrega. To extend a deadline, estender o prazo. To approach a deadline, se aproximar do prazo de entrega. Vamos ver agora algumas frases em que a palavra deadline aparece. The deadline is 2 weeks. Pode ser que você se sinta tentado a colocar uma preposição aqui antes do 2 weeks, mas veja, você não precisa. The deadline is 2 weeks e o sentido seria o prazo é de 2 semanas. The deadline is fast approaching. O prazo está se aproximando rapidamente. The deadline has been extended. O prazo foi estendido. We plan to have the project finished before the deadline. Pretendemos terminar o projeto antes do prazo. I expect to hear from them prior to the deadline. Olha essa expressão aqui, ó, prior to, que significa antes também. We are on a tight deadline. Tight significa apertado. Então, esta frase em português seria: nosso prazo é apertado. There's a deadline. Existe um prazo. Vamos ver agora uma outra palavra muito comum no contexto de projetos, que é budget, que significa orçamento. Olha a pronúncia desta palavra budget e esse T no final, como em todas as outras palavras em inglês, que é uma pronúncia bem levinha, bem sutil. Budget. Não é o tia que a gente está acostumado a falar em algumas regiões do Brasil. Vamos ver os verbos que normalmente combinam com a palavra budget. To cut the budget, cortar o orçamento. To reduce the budget, reduzir. To increase the budget, aumentar. To approve the budget, aprovar. To be over budget, estar acima. To be under budget, estar abaixo. To be within budget, a palavra within significa dentro, então estar dentro do orçamento. To stay within budget, ficar dentro do orçamento. Agora vamos ver algumas frases em que a palavra budget aparece. We are on the budget. Estamos dentro do orçamento. We are on a tight budget. Olha aqui a expressão tight budget e a preposição on. On a tight budget. Nosso orçamento é apertado. We are doing everything we can to stay within budget. Estamos fazendo tudo o que podemos para ficar dentro do orçamento. The project was slightly over budget. O projeto ficou ligeiramente acima do orçamento. The project came in 23 million under budget. O projeto ficou em 23 milhões abaixo do orçamento. O que é legal você observar nessas frases? As combinações das palavras, como as frases são construídas de uma forma diferente do que a gente espera na língua portuguesa. Aqui, por exemplo, nós temos esse phrasal verb come in, no passado came in. E quanto mais você prestar atenção nessas combinações, em como a língua naturalmente acontece, mais fluência você vai ter para se comunicar e entender as pessoas. Vamos agora falar de riscos. E olha como a gente pronuncia essa palavra em inglês. Risk. Não é risk, é risk. Como se fosse o som do E do você em português. To reduce risks. Reduzir. To increase risks. Aumentar. To pose risks. Apresentar. To identify risks. Identificar. To minimize risks, minimizar. To assess risks, avaliar. Agora vamos ver algumas combinações de adjetivo com o substantivo risk. É importante a gente olhar essa combinação de adjetivos com substantivos, porque esses são os adjetivos que normalmente aparecem com a palavra risk. Quando você está falando, pode ser que você escolha, por exemplo, ao invés de falar high risk, pode ser que você diga big risk. A pessoa vai entender você, mas você quer se comunicar com fluência, você quer falar como o nativo fala.
E o nativo vai falar high risk, e é por isso que eu trouxe essas ideias para você neste vídeo. Então vamos lá. High risk, que seria um risco alto. Increased risk, um risco crescente. Low risk, um risco baixo. Olha a pronúncia desta palavra, potential risk, risco potencial. Significant risk, um risco significativo. Agora vamos ver alguns exemplos com essas frases usando a palavra risk. This procedure poses high risks. Este procedimento apresenta riscos elevados. There's significant risk in this approach. Há um risco significativo nesta abordagem. What are the potential risks? Quais são os riscos potenciais? If we decide to go this way, we may face increased risks. Se decidirmos seguir este caminho, podemos enfrentar riscos crescentes. We aren't willing to take risks. A expressão to be willing to significa estar disposto a. Não estamos dispostos a correr riscos. There's a risk of delay. Existe o risco de atraso. Our reputation will be at risk. To be at risk, essa expressão aqui, significa estar em risco. Nossa reputação pode estar em risco. They decided to cancel the project because of the high risk. Because of the high risk é uma combinação que aparece bastante na língua inglesa. Eles decidiram cancelar o projeto por causa do alto risco. If you go on with this idea, you will be at your own risk. Be at your own risk também é uma expressão que aparece bastante em inglês que significa estar por sua própria conta e risco. By cutting the budget, you are running the risk of not having enough money to finish the project. Também, to be running the risk of é uma expressão que aparece bastante e que significa correr o risco. Agora eu vou mostrar para você outras frases que são bastante comuns e relevantes para esse contexto de projetos para você empregar no seu discurso e falar um inglês mais fluente. The team missed deadline after deadline. A expressão significa a equipe perdeu prazo e mais prazo. The project fell behind schedule. Fall behind schedule é a expressão aqui que significa atrasar. O projeto atrasou. It took 75,000 workers to build the 77-kilometer canal. Aqui, olha que interessante, foram necessários 75 mil trabalhadores. Imagina se você tivesse que pensar na construção desta frase aqui em inglês. Será que você usaria essa construção it took? E a gente precisa do it porque é o sujeito da frase. They thought the project would take 6 years. Eles pensaram que o projeto levaria 6 anos. Eu trouxe essa frase para você para a gente falar de take. A gente também pode usar take para falar de tempo, no sentido de levar X tempo para fazer alguma coisa. Observe esta frase. The canal costs 375 million to build. Esta frase está no presente ou no passado? Esta frase está no passado. E como você sabe disso? O verbo cost não muda sua forma no passado e nem no particípio passado. Cost, cost, cost. A gente sabe que essa frase está no passado porque o verbo está sem o S. The canal seria it. It, terceira pessoa, a gente ia precisar do S aqui. The canal costs. Se fosse presente. Como não tem o S, eu automaticamente sei que esta frase está no passado. E o sentido seria a construção do canal custou 375 milhões de dólares. Don't wait until the last minute to start work. Não espere até o último minuto para começar a trabalhar. Às vezes a gente tem expressões que dá para simplesmente traduzir para o inglês, mas isso é exceção. Our main goal is to lower risks or to reduce risks. Eu coloquei aqui este verbo diferente no sentido de diminuir, de reduzir, para você ver também que você pode usar lower the risks. It looks like we'll have to make compromises. Compromise é uma palavra que é um falso cognato. A gente olha para ela e ela parece compromisso, mas na verdade ela significa concessões. Quando você cede um pouquinho e o outro cede um pouquinho, você make a compromise. E olha aqui essa expressão, it looks like. Você pode usar essa expressão também em outras situações no sentido de parece que. There's still some room for maneuver here.
Essa expressão room for maneuver é muito usada tanto em projetos quanto em negociações em inglês e significa que ainda dá tempo de fazer mudanças, ainda há flexibilidade para fazer alguma alteração no projeto. This short meeting is to bring you up to speed. Vamos ver o que é bring up to speed. Esta reunião serve para atualizá-la. Então, se alguém fala bring me up to speed, a pessoa quer que você conte para ela o que aconteceu, para atualizá-la das notícias. I'm sorry, but my hands are tied. Aqui uma outra expressão que em português também fica muito parecida, que é sinto muito, mas estou de mãos atadas, de mãos amarradas também poderia ser. Could we have some flexibility on the deadline? Podemos ter alguma flexibilidade no prazo? Leave it with me, I'll take care of it. Deixe comigo. Eu cuido disso. Então, olha como a gente fala em inglês, deixa comigo, leave it with me. We took over the construction of the bridge. Took over significa assumir. Então, nós assumimos a construção da ponte. E por último, is there any chance they'll change the delivery date? Existe alguma chance deles mudarem a data de entrega? Este é o conteúdo que eu preparei para a aula de hoje. Se você gostou desta aula, se esse conteúdo foi relevante para você, deixa o seu like, curta o canal para você receber as minhas notificações de aulas futuras. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que vai aproveitar esse conteúdo. E se você quiser praticar esse conteúdo, você pode clicar nesse link aqui na descrição do vídeo para acessar a plataforma Quizlet, ter acesso a todas essas frases que a gente viu nesta aula, colocar tudo isso em prática aqui nas diferentes atividades que a plataforma Quizlet oferece para você absorver esse conteúdo de forma eficiente e colocar tudo isso em prática no seu discurso para falar de forma mais fluente. Eu espero você no meu curso gratuito do Zero à Fluência. Quero contar para você todos os segredos da fluência e muitas dicas para você melhorar o seu inglês. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, obrigada por acompanhar o conteúdo e até lá!